Olá, eu sou o professor Williams e vou apresentar para vocês os símbolos fonêmicos ou símbolos fonéticos do quadro fonêmico internacional. Diferentemente do português, em que nós temos 5 vogais, A, E, I, O, U, as vogais básicas, em inglês nós temos 12 sons para as vogais, ou seja, mais que o dobro de vogais da língua portuguesa. Mas não fique assustado, na verdade, estes sons não são tão diferentes da língua portuguesa. Eles são diferentes no sentido de que são mais curtos, alguns sons, outras vogais são mais prolongadas, ok? Mas vamos a elas. Notem que aqui nós temos as vowels, ou seja, as vogais em inglês, e elas estão dispostas dessa forma. A primeira linha representa sons que são produzidos em posição alta no nosso aparelho fonador. Depois nós temos os sons medianos, que são produzidos em altura mediana na boca, e os sons mais abaixo, que são produzidos em baixa posição no nosso aparelho fonador. Da mesma forma, nós temos as colunas, que representam também a posição em que esses sons são produzidos. Nós temos em posição frontal, é a primeira coluna, em posição mediana a segunda e a terceira coluna, e lá atrás, no nosso aparelho fonador, muito mais próximo da garganta, nós temos estes sons desta última coluna. Não quero entrar em detalhes muito técnicos, mas eu acho importante apresentar esses símbolos desta maneira e explicar por que eles foram dispostos, esses sons foram dispostos dessa maneira para vocês. Vamos direto ao ponto central, que é o conhecimento desses símbolos. Como vocês sabem, são símbolos fonêmicos ou símbolos fonéticos, e eles não são letras do alfabeto, né? Muitos deles se assemelham aos símbolos do alfabeto, mas vamos sempre lembrar que eles aparecem entre barras, né? Muitas vezes barras inclinadas, representando sons. Representam sons e não o alfabeto. Isso é importante deixar claro. Vamos ao primeiro som. O primeiro som é o som de I. Notem que esses dois pontinhos, ou esses dois triângulos, eles representam um prolongamento da vogal. Então, toda vez que você vira esses dois pontinhos, você deve produzir um som mais alongado. Fiquem à vontade para repetir comigo estes sons e estas amostras de palavras que representam estes sons. Ri, ri. O próximo som é um E. É muito mais próximo do nosso E, de ele. Notem que não há os dois pontinhos, ou seja, não há um prolongamento da vogal. É um it. It. O próximo som é o som de U, mas é um U curtinho, não é alongado. Book. Book. O som seguinte é um som de U também, porém, notem, há os dois pontinhos na frente, dizendo que este som deve ser alongado. True. True. Na linha de baixo, nós temos o som de E, como na palavra pen. Pen. O som seguinte é um som muito característico da língua inglesa, é o som mais frequente na língua inglesa e também recebe um nome especial. Ele é chamado de schwa sound. Ele parece um E invertido, mas notem que é apenas um símbolo. E ele está representado na palavra again. O primeiro A da palavra again. Muitas vezes ele é até imperceptível. Again. Again. O próximo som parece o número 3, e nós já vemos de cara que ele tem um prolongamento. E há um Rzinho sobrescrito aqui, indicando que muitas vezes o R é pronunciado e, em alguns casos, ele não é pronunciado. Ele será sempre pronunciado, esse R, quando estivermos falando da variante americana do inglês, ou do inglês canadense, por exemplo, ou escocês, não é? Já no inglês britânico ou australiano, este Rzinho ele não é pronunciado. Há simplesmente um prolongamento da vogal. Em inglês americano, então, nós temos work, work, com R bem sonoro. Já na Europa, esse R some, fica work, work. O próximo som é o som de O. Parece um C invertido, não é? E também há o R sobrescrito. Então nós temos short, short, como seria pronunciado nos Estados Unidos, não é?
com R bem sonoro. Já em inglês britânico se diz short. Short. Sem pronunciar o R. O som seguinte parece uma borboleta, representa a junção do A com a letra E. Então, na palavra maçã, em inglês, nós temos apple. Apple. O próximo som parece um chapeuzinho chinês. Ele representa o som de A. Então, nós temos sun. Sun. O próximo som de vogal é um A e ele pode ser pronunciado com R ou não. Novamente, nos Estados Unidos se diz car. Car. Já em inglês britânico se diz car. Car. Ou seja, normalmente o Rzinho não é ouvido. O próximo som é o som de O, mas é um O curto. Notem que não há um prolongamento dessa vogal. Então nós temos got. Got. Lembrando sempre que nos Estados Unidos e Canadá, este som se assemelha muito ao som de A do português. Então vocês vão notar esta pronúncia em inglês americano. Got. Got. Muito bem, vamos agora falar dos sons de ditongos em inglês. O que são ditongos? Ditongos nada mais são do que a junção de duas vogais. Vamos começar com o primeiro. Eu vou dizer as palavras de amostra do ditongo e vocês podem repetir. Near. Near. Chair. Chair. Home. Home. Now. Now. Shower. Shower. Baby. Baby. Five. Five. Boy. Boy. Muito bem. Vamos passar agora para os sons das consoantes. Vamos a elas. Elas são muito parecidas com os sons da língua portuguesa, com alguma outra variação, e também alguns sons que não existem na língua portuguesa. O primeiro é o P. É muito parecido com o P da língua portuguesa, porém é um som que nós chamamos de explodido, ou seja, há uma explosão de ar quando pronunciamos esse P. Toda vez que o P for inicial dessa forma, nós temos essa explosão de ar ao pronunciá-lo. Vamos lá? Pen. Pen. O próximo som é o som de F, como em português. Fish. Fish. O próximo som é o som de T, como em português, mas também é considerado um som explodido. Então deve haver uma explosão de ar ao pronunciá-lo. Time. Time. O som seguinte não existe na língua portuguesa. Ele pode ser produzido como se você estivesse falando um C com a língua entre os dentes. Então fica assim. Thanks. Thanks. O próximo som é representado por um T mais o som de X. Chair. Chair. O S é próximo do português. Sister. Sister. Este próximo símbolo parece uma cobrinha. Ele é representado pelo som de X. She. She. O som seguinte, o som de K, é representado por um som também explodido, ou seja, não é cake, e sim cake. Cake. O B é como em português. Ball. Ball. O V também. Voice. Voice. O D, como em português. Doctor. Doctor.
O próximo som não existe na língua portuguesa. Ele é pronunciado como se você estivesse falando um D com a língua entre os dentes. Então fica this, this. O som seguinte é representado por um D mais o som de J. Notem que esse símbolo aqui, parecendo o Z ou o número 3, é o som, na verdade, do J. Então nós temos job, job. O som de Z é como em português. Zoo, zoo. O próximo som é o som do J, como nós já vimos. Garage, garage. O próximo som é o som de G, como em português. Good, good. O som do H é sempre sonoro em inglês. Assim falamos how, how. O M é como em português. Mother, mother. O N também é parecido com o som do N em português. Name, name. O próximo som é o som de um N com o G, ou seja, você se prepara para pronunciar o G, mas você não emite o som. Então fica assim, sing, sing. Em algumas variantes do inglês, este G pode ser pronunciado. O R, em inglês, é o que nós chamamos de R retroflexo, ou seja, é sempre um R enrolado, você enrola a língua para pronunciá-lo. Rich, e não rich. Rich, rich. O próximo som é o som do L, que é sempre bem pronunciado em inglês. Life, life. Os dois últimos sons são considerados tanto consoantes como semivogais. E nós temos aqui o som de U, bem curtinho, como na palavra one, one. E o J, em inglês, pelo menos em se tratando de símbolos fonéticos, representa o I, bem curtinho. Então nós temos yes, yes. Muito bem, estes são os símbolos fonéticos ou símbolos fonêmicos da língua inglesa. Eles representam um recurso muito útil para os aprendizes de língua inglesa, porque representam um recurso a mais, não é? Para que vocês possam entender e reconhecer como é que se pronuncia uma palavra na língua inglesa. Além do som das palavras, além da explicação que o professor pode fornecer em sala de aula, você também deve sempre abrir o seu dicionário e visualizar a pronúncia das palavras. Isto é muito importante para que você possa perceber sutilezas e também se surpreender com palavras que você imaginava que conhecia bem, não é? Sabia como pronunciá-las, e às vezes não é bem assim. A gente surpreende sempre. Essa caminhada de estudos da língua inglesa é sempre uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável, porque estamos sempre aprendendo, nunca sabemos tudo, estamos sempre no caminho da aprendizagem. Ok? Espero que tenham gostado e até breve.